Bom dia, Alejandro. Bom dia, Celso. Nós estamos aqui no meu consultório. O Alejandro veio fazer uma visita para a gente poder gravar esse podcast, né, para apresentar para vocês depois. E nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. O Alejandro é parapsicólogo, trabalha com hipnose, com regressão. Eu já fiz algumas sessões com ele, posso atestar a, a eficiência dos métodos que ele utiliza. Ele também já fez algumas sessões comigo, a gente fez uma troca, uma permuta, né? Tem outro nome, tem escambo também hoje em dia, né? A gente fala. E a gente pode experimentar o que cada um pode fazer um pelo outro e até para a gente poder recomendar para outros pacientes. Porque às vezes a nossa técnica é insuficiente, mas o outro complementa. Então acaba sendo uma coisa interessante. Então eu queria, Alejandro, que você fale um pouco sobre o teu trabalho, depois eu vou poder também falar um pouquinho sobre as coisas que eu faço. Perfeito. Eu conheci o Celso em um curso, né? Basicamente na casa do filósofo. Uhum. Coincidentemente sentamos juntos e vimos que tínhamos profissões paralelas, não são exatamente iguais, são linhas diferentes, né? E, bom, no primeiro momento começamos aquela troca de figurinhas, tipo um escambo, o Celso trouxe seus problemas, buscamos resolvê-los, eu trouxe depois os meus, porque achei que era interessante e estou aqui para confirmar a efetividade do método e a gente vai conversar exatamente sobre isso, né? Uhum. O que deu certo, qual foi a expectativa, como foi resolvido o problema ou não, né? Eh, eu sou parapsicólogo, conforme o Celso acabou de relatar, sou hipnoterapeuta, a minha especialidade é trabalhar com depressão e ansiedade, reprogramar a mente subconsciente a respeito daquilo que está atrapalhando a vida da pessoa, né? E eu posso já dar até o meu testemunho, né? Porque eu tinha questões de infância relativas a pai e mãe, que a gente sempre tem, né? Que são as raízes da nossa vida. E eu tinha muito claro na minha mente que o que eu passava, as minhas dificuldades eram oriundas daquela época. Tinha problemas com meu pai, que era muito autoritário, minha mãe, que era um pouco distante, e achava que tinha questões do parto para serem resolvidas, né? Porque o meu parto foi feito a forceps, então uma situação de violência, né? E hoje eu entendo que quando a criança não quer nascer espontaneamente, é porque tem alguma coisa lá. A gente já sabe que dentro do útero já existe consciência e o bebê já está é, consciente e percebendo o que está em volta. Porque pela mãe ele recebe não só nutrição biológica, mas também recebe nutrição emocional. Então tudo que a mãe está vivendo no ambiente, a criança capta e ela já vai julgando se aquele ambiente é favorável ou é desfavorável, se é algo que ela queira viver ou não. Então, experiências assim muito precoces, como um parto difícil, muitas vezes pronuncia que a criança não quer nascer, que ela está tão bem lá dentro, está tão segura que ela acha que lá fora vai ser arriscado viver, né? Tem crianças que até viram de posição, não estão com a cabeça na posição de nascimento, então tem que fazer uma manobra. Então, tudo isso aí faz parte do que a gente está estudando já há algum tempo. E com o trabalho do Alejandro, eu pude compreender que aquilo que eu tinha, a minha cognição a respeito, os meus julgamentos a respeito eram falsos, porque não foi aquilo que de fato aconteceu. Né? Levado a um nível diferente de consciência, trabalhando mais no subconsciente do que no racional, eu pude perceber que a falha não foi tanto dos meus pais, como foi do meu próprio julgamento a respeito. Lógico que eu vivenciei aqueles momentos todos, aquelas dificuldades todas, na minha infância toda, só que eu jogava a culpa para o terceiro. Né? Era mais fácil eu transferir a culpa para o outro. Mas as minhas percepções é que também modelaram a criatura que eu fui até pouco tempo atrás. E na nossa idade a gente tem que resolver as questões, não dá para ficar protelando mais, né? A vida está correndo e muito rápido. A gente olha para o passado e diz por que estou repetindo sempre, né? Exatamente. E aí vamos, eu vou descencher um pouquinho da forma como você explicou, né? Eh, não é só pensamento, é o próprio corpo. O corpo tem uma inteligência, nós somos mamíferos, Uhum. estamos permanentemente sentindo o nosso corpo reações que nos tiram do racional, não nos permitem ir, né, em busca do sucesso que estamos buscando. Então, no teu caso, Celso, você estava querendo
viver bem, você sabia que você tem um potencial, você sabe, mas não consegue manifestá-lo, pois perante certas ameaças que permanecem vivas, né? Você está reagindo de uma forma diferente. Então, diferente daquilo que você quer. Então, o que acontece? O cérebro, né? Isso é informação da neurociência, do último momento mais destacado que tem a neurociência, que explica que o cérebro serve somente para sobreviver. Para isso, ele tem que efetuar todas as tarefas que nos permitem estar dentro do conforto saudável, né? E também tem que proteger o próprio corpo físico. Então, o que ele vai fazer? Em um primeiro momento, ele sabe que você tem que pertencer. O primeiro lugar que você tem que pertencer é a mãe e a própria família. Isso envolve um aprendizado. E uma vez que o cérebro aprende, ele vai buscar certificar isso ao longo da vida. Ou seja, ele vai buscar as evidências e vai dizer, de certa forma, eu sou assim. Então, o Celso, de acordo com seus aprendizados, vai passar a vida inteira reafirmando aquilo que ele aprendeu inicialmente. Mesmo que isso tenha erros de interpretação, né? Conforme você acabou de expressar. Ele será, eu achava que a culpa era dos outros. E a gente sabe que se o mundo não está legal, eu tenho que mudar. Agora, como pode acontecer essa mudança? Indo buscar lá na própria causa, né? No próprio momento que isso aconteceu. E com o auxílio de um terapeuta experiente, né? Alguém que saiba como manejar essas condições aí. É preciso um terapeuta diferente, mas não é só o terapeuta, é o próprio terapeutizado. Sim, porque na verdade a cura está dentro de nós. Exatamente. Né? Quando o paciente chega para ser tratado aqui, eu sempre explico para ele: eu sou um facilitador do processo. Eu vou ajudar o teu cérebro, o teu sistema nervoso, a processar ou reprocessar uma situação que te causa constrangimento, te causa vergonha, te causa medo, né? Qualquer coisa desse tipo. Ou que não te deixa viver uma vida harmônica, uma vida em plenitude. E a partir daí tudo modifica. Porque a partir do momento que você muda as memórias, e essa mudança de memória não é uma coisa que se faz obrigatoriamente, eu não vou abrir a cabeça da pessoa para mudar a memória, mas é a própria rede de memória que, uma vez sendo reprocessada, ela faz um aprendizado com aquele tempo. Né? Cria uma nova realidade. O EMDR chama de PAI, né? de um processo de aprendizagem acelerada, uma coisa assim. Não, é processo integrativo. Porque o cérebro faz uma integração. O nosso cérebro tem capacidade de processar 4 trilhões de informações simultâneas através das sinapses. Né? Isso é mais do que tem estrelas no céu. Então, nós temos um supercomputador aqui no alto do crânio, e é um computador que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. Por mais que a gente durma, que a gente precise de repouso, o cérebro não, é porque ele está controlando tudo o que acontece no corpo. Todo o metabolismo, todas as funções vitais estão sendo processadas e controladas, assim como os estímulos que vêm de fora. Então ele precisa estar alerta. Então a gente não tem consciência, mas o cérebro tem consciência de tudo. Aquilo que a gente chama de inconsciente, na verdade, é consciente do corpo, de tudo que está acontecendo, e o tempo todo. E para isso, o cérebro, que pesa 2% do nosso peso total, em torno de 1,4 quilos, ele consome de 20% a 25% da nossa energia, na glicose e no oxigênio. É por isso que quem tem problema de apneia, né? A pessoa para de respirar quando está dormindo, aí ele é acordado de repente, porque o cérebro diz assim, acorda porque eu preciso viver, né? Eu preciso de oxigênio. Então é o cérebro que está requisitando isso e faz a pessoa ter aquele momento súbito de acordar. E, não sei, vamos falar um pouquinho mais, né? Tome seu tempo que a gente corta. A minha graduação é em psicologia e desde o começo, antes de eu terminar o curso principal, eu fui orientado, eu fui indicado para fazer um trabalho com uma nova terapia, chamada EMDR, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu procurei uma pessoa em Curitiba que fazia, inclusive, ela organizava os cursos de formação. Né? E eu fiz algumas sessões com ela e depois acabei participando, assim que formado, eu precisaria ter o diploma de psicólogo, e eu passei para a formação formal do EMDR. Né? Fiz a formação lá em 2012.
E na formação do MDR eu ouvi falar sobre o Brain Spotting, que é uma outra abordagem que nasceu do MDR numa sessão lá. Posso até contar, é uma curiosidade, né? O David Grandi era um treinador e um terapeuta de MDR. E ele trabalhava já há um ano e pouco com uma patinadora de gelo. E essa moça fazia sessões semanais de 1h30 com ele e já tinha processado inúmeros traumas através do MDR, que é aquele movimento bilateral, né? Ele ficava com o dedo na frente dela, ela seguindo com os olhos. E ele percebeu numa sessão determinada que ela congelou o olhar. E ele, na sua sensibilidade terapêutica, ele parou o dedo naquele ponto onde ela estava olhando, e aquilo fez com que ancorasse uma lembrança, uma memória que estava lá dentro e intocada. E ela passou mais 10 minutos reprocessando profundamente tudo aquilo. Resultado, ela saiu da sessão, 2 dias depois ela ligou para ele: David, eu consegui fazer a manobra que eu não conseguia, que era um salto triplo, que é muito comum na patinação no gelo. Consegui fazer não uma vez só, mas fazer várias vezes. Porque antes ela tentava e ela caía. Desbloqueou. E a partir desse processamento profundo, ela lidou com aquilo que estava bloqueando. Né? E aí ele descobriu que estava diante de uma coisa nova, que não era o MDR, não era o Somatic Experience, que ele também já tinha feito um curso com o Peter Levine. Então, Brain Spotting é uma especialidade da pós-OMDR. É uma outra abordagem mais profunda que o MDR. E MDR é uma sigla em inglês que traduzida diria o seguinte: ela é dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares. Mas hoje em dia a gente sabe que não é um movimento ocular propriamente, é um movimento bilateral. Então eu tenho que trabalhar nos dois lados do corpo. Então, Ou seja, começou com o movimento dos olhos e passa para qualquer sentido que seja estimulado bilateralmente. começou quando a Francine Shapiro descobriu essa abordagem, sem querer também. Ela estava no parque caminhando, ela estava com alguns pensamentos desagradáveis, perturbadores, e ela percebeu que a vista dela começou a oscilar de um lado para o outro. E ela viu que após isso toda a dinâmica emocional dela mudou. E ela começou a provocar isso outras vezes e percebeu que tinha uma conexão. Né? E aí ela formulou toda a teoria do EMDR e depois passou a utilizar isso com pacientes, com outros terapeutas, e a coisa foi evoluindo. Tem muitos testes de imagem, exames de imagem hoje, de ressonância, que verificam como é que está o estado do cérebro antes e depois da terapia. E é possível ver as áreas de ativação cerebral antes e como é que elas se acalmam depois do processo terapêutico. Então, o MDR é uma das mais antigas, não é o mais antigo, a Somatic Experience nasceu antes, porque o Peter Levine ele era doutor em biologia e ele trabalhava com trauma em hospitais. E ele ficava muito preocupado em querer saber, interessado em querer saber a origem daquilo, como é que a pessoa se traumatizava. E aí isso levou ele para a etologia, que seria o estudo dos animais em liberdade, em ambiente natural. E ele passou a verificar que os mamíferos, né, é sempre os mamíferos que acontece. Somos mamíferos. Né, nós somos também mamíferos, mamamos a mamãe, né? Os mamíferos em situação de liberdade, eles têm aquela questão da luta e fuga. Porque existe um predador que quer pegar uma presa. E aí ele vê como é que são os mecanismos de defesa dessa presa. Porque ela está em vias de ser morta, de ser devorada, e ela precisa responder àquela ativação toda que vem, através do sistema nervoso simpático. Né? O sistema carrega energia para que ela possa correr ou possa lutar. Então a primeira reação natural é a fuga, é correr, é tentar se afastar daquele perigo. Isso em qualquer mamífero. Se ele não conseguir, ele ficar acuado, ele não tiver como se proteger de outra forma, ele vai tentar lutar. E aí tem uma terceira resposta autonômica que nós não tomamos conhecimento, nós não decidimos isso. Isso quem faz é o sistema neurovegetativo, que é o congelamento, é o colapso, onde o animal simplesmente ele tomba como se estivesse morto. E isso tem duas finalidades. Uma é desinteressar o predador. Que o predador vai ver o animal lá estancado, ele vai achar que aquela carne está podre, ele morreu porque tinha algum problema. Né? E isso muitas vezes afasta o perigo e o animal pode se recompor, o sistema nervoso se volta ao normal. E a outra finalidade do que o sistema prevê é a anestesia do corpo. Porque se ele realmente for morto, trucidado pelos dentes daquele animal, pelas garras,
ele não vai sentir nada. O próprio sistema já anestesiou com esse colapso do congelamento. Então é sempre proteção. Sempre a proteção. Né? E o nosso sistema nervoso autônomo está localizado no tronco encefálico, que é a parte mais antiga do nosso cérebro. É o eixo por onde as outras estruturas vão sendo criadas. Né? Vamos desmontar aqui para TV. Então nós temos aqui a estrutura mais atual, chamada neurocórtex, a mais externa, e veja que a partir desse neuroeixo se constrói outras. Né? Essa aqui é o sistema límbico. Aqui nós temos o cerebelo. O cerebelo faz a parte de automação de movimentos. Quando você aprende a andar de bicicleta, aprende a dirigir, você não precisa pensar mais. Ele está automatizado pelo cerebelo. E na parte límbica, aqui que está acima do tronco, você tem todas as estruturas ligadas aos sentidos. Olfato, audição, visão, né? Tudo como é que o corpo sente. E ele reprocessa através do tronco. Então o tronco é a parte mais vital. Qualquer problema que nós tenhamos no tronco, nós estamos mortos, não temos mais como sobreviver. Porque ele controla o batimento cardíaco, controla a respiração, pressão arterial, temperatura. Então tudo é controlado por essa parte que é a mais antiga. E é chamado de cérebro reptiliano, porque ele é muito instintivo. Ele reage prontamente para a nossa defesa. Ao passo que o córtex, que a gente acha que é muito racional, ele é lento. Ele demora muito a perceber o perigo e reagir. Então nós somos salvos pela nossa natureza mamífera, talvez até a mais antiga, a reptiliana mesmo. Você está aí explicando porque em certos momentos eu não tenho controle sobre as minhas reações. Porque sempre é importante sobreviver. Isso. Então, eu sei que eu não deveria estar brigando com você, mas em algum momento a ameaça vai ser tão forte que eu vou brigar, vou discutir com você mesmo que eu não quero isso. E o teu instinto é se defender, Sim. Né? E afastar o perigo. Tá, e aí temos a problemática do ser humano. Enquanto o animal está preparado para sobreviver, né? Por exemplo, imagine um animal qualquer que está bebendo água na savana africana e sente o cheiro ou escuta o barulho de um predador. Ele vai ter que correr, corre, o sistema está trabalhando para proteger ele. Uhum. Ele corre quando o predador para. Ele pode tranquilamente até voltar no mesmo lugar a beber água. Sim. Mas o que acontece com o ser humano? Eu tenho um problema no trabalho. Eu volto no lugar do crime. Uhum. Então eu já passo a ter percepções desse ambiente do trabalho e penso no chefe, no colega de trabalho, no cheiro de café ou na rotina estafante. Então estamos criando um sistema que está permanentemente em colapso. Na verdade, você está revivendo o teu estresse e cronificando ele diariamente com essas exposições que você faz. E aí vem o problema. Nós estamos vivendo no passado, que são nossas experiências que determinam como nos sentimos a respeito. Ou no futuro, quando você fica ansioso tentando controlar o que vai acontecer. Exatamente. Né? Então aí temos toda a problemática humana, na forma como funciona o nosso cérebro, tentando nos proteger, né? E, bom, justamente a terapia sempre busca equacionar essa resposta, conseguir que a pessoa tenha uma resposta de acordo com o que ela deseja. E aí você tocou num ponto interessante, né? Que quando a gente fala em terapia, todo mundo imagina a escola freudiana, da psicanálise, as terapias verbais, né? Que a gente fica meses ou até anos em terapia, trabalhando o autoconhecimento, né? E se conhecendo primeiro, para você poder depois entender como é que você reage, como é que você processa as informações. E os trabalhos que você realiza, o que eu realizo, são de uma nova safra, são de vanguarda em relação a isso. Porque abandona aquele paradigma antigo, lá do início do século passado, para teorias mais modernas. Né? Todas as abordagens que eu utilizo hoje, elas nasceram da década de 70 para cá. O Brain Spotting, que é a mais nova, foi de 2003. Então, você veja que nós temos muito pouco tempo de utilização e vem se desenvolvendo rapidamente. Por quê? Porque trabalha na raiz do problema. Ao invés de eu dialogar com você e estar falando com o teu córtex pré-frontal, né, que entende, mas não regula a parte sensorial e a parte emocional, eu vou falar diretamente com aquela parte que regula. Eu vou na raiz do problema. Então, são processos muito rápidos de lidar com isso. Você teve a experiência, eu também tive, a gente vê que é muito rápido. E você não precisa fazer um tratamento longo.
Às vezes, poucas sessões você resolve o problema, às vezes de uma vida inteira. Estas metodologias novas, estas técnicas novas, são muitas vezes comprovadas pela própria neurociência devido Sim. à aparelhagem que possuímos hoje, que consegue medir no cérebro humano as respostas. Então, Sim. isso é medido em tempo real. Então, não precisa fazer 10.000 testes. Está fazendo o teste, aplica a técnica e muda o mapa cerebral da pessoa e pronto, já está comprovado. Então é muito mais rápido o avanço, né? O David Grant, né, que foi o descobridor do brainstorming, ele fala que a terapia dele, a terapia que ele descobriu, ela é fisiológica. Então eu vou trabalhar na fisiologia, vou trabalhar dentro do sistema nervoso autônomo, nas sensações corporais, na emoção. Não é pelo pensamento, Não. é no próprio corpo. O teu pensamento, na verdade, tem que ficar totalmente liberado, sem qualquer tipo de direcionamento. Eu sempre instruo o paciente para que ele vai ouvir a música, né, que é um dos estímulos. Tem uma música que varia de um canal para o outro, para estimular o cérebro mais profundo. Tem o estímulo físico, que ele já trouxe pela lembrança dele, porque a hora que ele começou a falar do tema, ele já se ativou fisiologicamente. E tem o estímulo visual, que eu mostro por alguns pontos relevantes no espaço, onde ele vai ancorar a experiência. Então é assim que se faz o trabalho do brainstorming. Mas, apesar de ele ser um trabalho fisiológico, a consequência é psicológica. Ou seja, ela traz regulação para o sistema, traz bem-estar para o cérebro. E a pessoa sai bem mais solta, bem mais livre do que ela entrou. Muitas vezes um sofrimento de anos ela é resolvido numa sessão de uma hora e meia. Então, eu vejo que a grande dificuldade que tem o cliente, em muitas ocasiões, ele não quer sentir. E ao contrário, ele tem que sentir para que isso apareça e estejamos exatamente no ponto onde devemos trabalhar, né? É muito curioso o que você comentou agora. Ontem até eu atendi uma pessoa assim, ela também é psicóloga, ela trabalha com, não lembro bem qual é a especialidade, mas era uma coisa muito científica. E ela tinha uma dificuldade muito grande de sentir do pescoço para baixo. Ela era mental. Então ela queria controlar todo o processo. Ela se envolve com um monte de atividades, está estafada, teve uma desregulação na hipófise, então ela está mandando hormônios totalmente fora do tempo e do lugar, né? Então está tendo vários colapsos do corpo. Ela está percebendo que o corpo dela tem problema de tireoide, tudo envolvido com hormônios. E onde é que o hormônio é produzido? No cérebro, né, no hipotálamo e nas adrenais, que estão ali no... Tem o timo também, que está aqui no peito. Mas principalmente, né, nós estamos pegando as adrenais que criam a adrenalina e o cortisol, que são hormônios de estresse. Então, quando a gente fala em sistema nervoso simpático, você tem que reagir a um estímulo ambiente, é o cortisol e a adrenalina que vão funcionar, porque eles vão trazer energia. Da mesma forma, quando você acorda de manhã, você tem que ter o teu pico de cortisol de manhã, para você sair da cama, senão você fica lá dormindo, né? À noite, ao contrário, é a melatonina que entra em ação para relaxar o corpo, para regular para o sono. E aí o sistema parasimpático entra em ação, que é o freio do simpático, que é o que nos deixa em harmonia. Então, estamos dizendo aqui que estas técnicas que você está explicando hoje, elas trabalham a nível corporal, não é a nível de pensamento. A gente chama de terapias somáticas também. Elas trabalham com o corpo, soma. Perfeito. Então, a primeira coisa que o cliente tem que entender é que ele tem que sentir. Não adianta querer resolver se ele não sentir. Ele tem que prestar atenção no corpo dele e se permitir isso. Confiar no próprio corpo dele, que o corpo tem sabedoria. E o corpo sabe o que é melhor para ele próprio. Só que às vezes ele precisa de uma ajuda externa porque ele ainda não conseguiu lidar com aquilo. Tem uma pesquisa, não sei se é da USP, é uma universidade que criou uma pesquisa, que nós somos bombardeados a cada segundo por 12 milhões de bytes de informação. Desses 12 milhões que o corpo recebe, que em processo é inconsciente, só 50 bytes chegam no consciente, no nível consciente. São percebidos a nível seria muito para ele poder lidar, mas o corpo lida. Né? O cérebro profundo lida com tudo isso. É temperatura, é pressão, é radiação, é um monte de coisa chegando ao mesmo tempo. E a gente recebe tudo isso, nós estamos dentro do contexto. Mas no nível consciente não chega, porque senão a gente ficaria louco lidando com tudo. Então o corpo tem toda essa capacidade de lidar, de processar, e ele está atento ao que está acontecendo.
Tanto que as tuas memórias, mesmo daquelas pré-nascimento, né, as memórias fetais, elas começam com memórias celulares, depois elas se agrupam ao cérebro e à medula, né? Então nós passamos a ter isso também para a vida toda. Desculpa que eu me perdi. Eu fui falar aqui de uma Não coisa tem problema, a câmera depois de corta. faz um corte aí, Tá. seguimos. Então, volta, retoma o tema, estamos falando do somático, técnicas somáticas. Sim, sim. Por que são técnicas somáticas? Explica isso de novo. São técnicas somáticas porque o corpo guarda todas as lembranças do que nós passamos e vivemos. Você pode não tê-las conscientemente, você pode não lembrar as coisas. Mas vou te dar um exemplo que é muito corriqueiro aqui quando vou atender alguém, quando estou explicando. O que você almoçou na semana passada, na sexta-feira? Eu tenho que lembrar o que eu estava fazendo na sexta-feira. Exatamente. Por que você não se lembra? Porque é algo corriqueiro, você faz sempre, não tem nenhuma emoção agregada, não tem conteúdo Era um afetivo. dia totalmente normal. Fui no buffet e comi o de sempre. Peguei um Isso. pouco de salada. Aí um você pouco vai de... lembrar, não, eu tive tal buffet, eu saí dali e tal. Mas tem que fazer um esforço para lembrar. Uhum. Mas se eu perguntar para você sobre um acidente que você teve há 20 anos atrás, Lembro tudo. você vai me contar que horas do dia era, a roupa que você estava usando, quem estava com você, os cheiros que você percebeu, os ruídos que você ouviu. Tudo vai estar nítido na tua cabeça. Né? Indelevelmente nítidos. Por quê? Porque é uma situação que não foi processada. Ela veio muito rápido, veio com muita intensidade na época e o corpo não conseguiu lidar com isso. O cérebro, principalmente, não processou a informação, como ele processaria qualquer estímulo ambiente. Então ele pega aquela experiência e encapsula, guarda numa memória separada, uma rede separada de memória, esperando que um dia você consiga lidar com ela. Só que essa experiência que está lá guardada, ela ressurge em diversos momentos da tua vida quando surgem gatilhos. Por exemplo, você está num automóvel com alguém dirigindo e chega uma velocidade exatamente parecida com aquela que você acidentou. Ou numa região da estrada parecida com aquela que você lembra. Né? Qualquer estímulo assim, você vem com tudo e volta. Você começa a sentir aquele medo, todas aquelas reações que você teve lá há 20 anos atrás. Dou um exemplo desse, desses. Um dia ia dirigindo, né, e entrou um carro pela esquerda, ultrapassou a placa de pare e me bateu. E machucou pessoas dentro do meu carro. Cada vez que eu atravesso uma esquina, eu tenho a preferencial e vem o trânsito da esquerda, eu começo a entrar em colapso. Quando vem da direita, não dou atenção. Mas quando é da esquerda, sempre é um momento incômodo. Quer dizer, meu cérebro está processando a cena e está trazendo ela à tona. Então, no final do ano passado, depois do Natal, eu tenho uma filha de 11 anos, ela estava comigo, nós fomos até o shopping. E no shopping, nós saímos depois do shopping, a avenida que passa na frente é de mão única, só vai para a esquerda, e nós olhamos para o movimento que vinha de carros e atravessamos a rua. Quando nós estávamos na segunda pista, um automóvel saiu do hotel para aproveitar, não dar a volta na quadra para entrar no estacionamento, ele veio de ré. Só que ele estava preocupado com o meio-fio para não pegar as rodas dele e não olhou pelo espelho, não viu que a gente estava junto. O que aconteceu? Ele bateu em mim e ela estava comigo, eu caí e ela caiu junto para o asfalto. Na moto? Não, a pé. A Nós pé. estávamos atravessando a rua. Resultado disso, ela até hoje ela tem medo de atravessar a rua. Claro. Ela sai correndo, ela quer passar para o outro lado logo, porque ela tem medo que um carro vai bater nela. Até que um dia chegue e utilize alguma das técnicas somáticas tuas, né? Eu já tentei ajudá-la, ela às vezes não quer. Então existe um medo da pessoa de lidar com aquilo que tem dor. Porque já causa medo, é Já causou medo. Isso eu acho que é um ambiente normal em qualquer pessoa que sofre, mas tem receio de procurar uma terapia. Se você vai ao médico porque você está com uma dor, alguma coisa que pode acontecer, alguma coisa mais séria, você sai correndo. Você vai pagar o melhor médico possível para lidar com aquilo. Você não vai pegar qualquer um na esquina. Mas na terapia as pessoas ligam, escuta, quanto é que se cobra? Né? Ah, não, vou no outro. Então fazem uma coisa assim, tipo um leilão, como se a vida deles não fosse tão importante. É a vida, do mesmo jeito, a vida emocional. Né? Você não está com um órgão danificado e pode ficar, né? Porque se você pensar que é tudo neurofisiológico, se você tiver muito estresse, você vai começar a ter um problema gástrico. Né? Dali pode evoluir.
Tem gente que tem problema de ereção, tem a ver com estresse. Tem muitos problemas. Imunidade, pessoas que têm infecções repetidas. Tudo isso tem a ver com todo o sistema. O sistema nervoso controla tudo. Se você pegar o sistema nervoso simpático e parasimpático, tem na internet para a pessoa pesquisar, você vai ver que regiões do corpo que ele regula, desde os olhos e tudo mais. Então, falando do sistema da parte de ereção que eu falei, né? A pessoa que tem ejaculação precoce, ela não consegue manter a ereção. Por quê? Porque ela está num sistema de sobrevivência, ela está com uma ansiedade muito alta pelo desempenho que ela acha que tem que ter. Né? E a ereção só acontece quando a pessoa está relaxada. Então, Até porque, tem que ter uma relação primeiro de confiança. se ela tem ansiedade ou estresse, né, o corpo vai simplesmente sequestrar o sangue, vai colocá-lo em braços e pernas, e o que você precisa lá embaixo? Exato, do sangue. É sangue. Né? Então ele retira o sangue e a pessoa fica, ué, o que aconteceu? É um processo biológico. O Stephen Porges foi o criador da teoria polivagal, já uns 20 anos atrás, ele é esposo. E outro dia eu estava vendo um vídeo curtinho dele no Instagram, onde ele fala que ele entendeu, depois de todo esse tempo, que a relação só acontece com base na confiança. Então, primeiro você tem que se sentir seguro com a outra pessoa, para depois você poder ter a relação com ela. E isso é um desafio para a masoterapia também. Porque quando chega um cliente novo, você tem que estabelecer um vínculo com ele, para depois ele poder confiar que você vai poder ajudá-lo. Exatamente. Diferente de um médico, ele chega lá, o que você tem? Então, tá. Então vai fazer esses exames, ou toma esse remedinho e volta daqui, dando tempo. Então é uma relação diferente, que as pessoas muitas vezes tentam assemelhar, né? Mas não é. Além de ser uma relação diferente, temos aquela problemática de que a pessoa normalmente ela vem um pouco como no médico, né? Aqui tem a solução, você vai me dar a pílula vermelha ou azul e eu vou sair daqui bem. E ela não percebe de que, na realidade, é ela que tem que ativar o sistema. A gente é somente um manipulador, um ajudante nisto, né? E ela não entende o seguinte, que muitas vezes ela levou anos, talvez a vida toda, para construir aquele quadro. Né? E ela quer resolver aquilo com uma pílula mágica. Me dá isso aqui que eu quero ficar livre disso, agora não aguento mais. E aí chega com ansiedade. Então, eu, por exemplo, recebo pessoas que me dizem, eu estou pensando em me matar. E dizem, quanto o senhor cobra? Vamos resolver hoje? É meio absurdo, né? É uma vida inteira sofrendo e eu tenho a varinha mágica que vai evitar que vocês pulem do teu prédio. Não, não é assim. E nesse estado a pessoa não vai se sentir segura para poder se relacionar com você, para entender o método, entender qual é a parte que cabe a ela, porque nós vamos fazer no máximo 50%. Os outros 50% é do cliente, é do paciente. Se ele não faz a parte dele, ele não pode dizer que nós trabalhamos mal, né? Falar mal do terapeuta. E aí tem essa expectativa, né? Então, a mídia e a própria vida nos traz essa expectativa. Então, quando eu era jovem, eu pensava que eu tinha que conseguir um amor, constituir uma família, ter um bom carro, uma boa casa, um bem-estar financeiro, né? E ao longo da vida, a gente vai vendo que isso não preenche as expectativas, que tem algo mais. E quando acabam todos esses recursos, quando a gente percebe que não era isso, ou que não deu certo, que não conseguimos, começamos a pensar no bem-estar emocional. Mas aí também já chegamos altamente manipulados para o lado negativo. Não dá certo, nunca deu, eu não mereço, não vai funcionar. Então seria um pouco assim. A pessoa coloca toda a sua energia numa série de expectativas que não preenchem o necessário. E vai chegar num certo momento acreditando de que o terapeuta vai resolver o problema dela. E não é o terapeuta. É ela mesma. Coincide nessa colocação? Atualizando até o que você acabou de falar, né? Hoje existe um frenesi muito grande por adquirir bens, né? Sim. Por conseguir uma segurança para mais tarde e tal. E tem uma frase que é atribuída ao Dalai Lama, não sei se é verdade ou não, e que diz assim, que a pessoa passa a vida inteira trabalhando para acumular bens, para acumular dinheiro. Né? Ter o máximo possível. E depois de uma certa época, na velhice, ele começa a gastar tudo isso para poder recuperar a saúde que ele perdeu. Sim. Ele trabalhou em excesso, ele esforçou-se demais, ele sobrecarregou o corpo e o sistema, né, o sistema nervoso,
para chegar numa situação depois de ter que ir de médico em médico e com dificuldades. Quando ele podia ter deixado a vida um pouco mais tranquila, trabalhado, mas também dado atenção a si próprio, feito esportes, participado um pouco da vida, né? Família, tudo mais que a gente depois acaba valorizando muito tarde. O que você acha disso? O que eu acho É. do pensamento é fantástico. Sim, é verdade, filosofia, né? Só que na correria da vida, do dia a dia, quando as contas chegam, você não consegue parar. Não é só o cliente, somos nós que funcionamos dessa forma, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre as técnicas somáticas que você utiliza, né? E eu vou explicar. Eu atendi primeiro o Celso, né? Usando técnicas de hipnose, e depois disse, ó, vamos trocar figurinha, eu estou precisando de ajuda. Eu cheguei aqui com um problema que eu percebia que a minha visão periférica estava prejudicada, né? Especialmente dirigindo um carro, quer dizer, na hora de perceber que algo chegava ao lado, era uma ameaça muito forte. Eu não sentia uma desorientação, né? Tanto Oi? Que sentia uma desorientação. Sentia uma desorientação. Eu lembro que você disse que às vezes não sabia qual é o trajeto que você... Me perdia, perdia as informações. Então, eu cheguei aqui e você aplicou uma técnica, né? Sim, usamos o brain spotting. Foi brain spotting esse dia, né? Como é? Então, o brain spotting é uma técnica que veio depois do MDR. Sim. Que é a mais nova de todas, a mais recente. Então, MDR era movimento ocular. E aí foi descoberto que não precisa ser somente movimento ocular, sino que pode ser dos sentidos, porque a estimulação dos dois hemisférios do cérebro. É isso? Deixa eu explicar melhor com esse modelo que nós temos em mãos aqui. Nós temos aqui um cérebro externo, né, onde nós está vendo aqui o neocórtex. O neocórtex está dividido ao meio. Então, nessa divisão ao meio, você tem dois hemisférios, direito e esquerdo. Né? E isso a ciência já sabe que o hemisfério esquerdo é o hemisfério racional, o hemisfério cognitivo, é onde você segue regras. Você tem as áreas de comunicação, que é a área de Broca e a área de Wernicke. Broca é para fala e Wernicke para compreensão da fala. E todo o raciocínio lógico, matemático, né, você segue tradições e tudo mais, a partir do hemisfério esquerdo. O hemisfério direito, que muita gente diz que não é desenvolvido, porque a gente realmente o ocidental tende a ir mais para o esquerdo, o direito ele é mais imagético e sensorial. Então, aquilo que você usa para criatividade, para entender uma cena e vislumbrar o que está acontecendo, você usa usando o teu lado direito. Quando a gente fala em trauma, normalmente todas as sensações do trauma, que nós conversamos há pouco, né? O olfato, a audição, aquilo que você viu, sentiu, está armazenado no hemisfério direito. Mas ele não consegue resolver porque o esquerdo não está participando disso. O esquerdo está em outra fase, vamos dizer assim. Né? Quando a gente faz o MDR, a estimulação bilateral, esquerda, direita, esquerda, né? Nós vamos fazendo, vai fazer com que haja uma conexão entre os dois hemisférios. E aí a parte que tem capacidade de resolver lida com aquela que não tem, onde estão todos os estímulos. Acontece um desbloqueio. Na comunicação entre os dois hemisférios, desbloqueia. O MDR tem um protocolo de 8 fases, que começa com a história clínica e vai até a revisão do procedimento no final. Onde existe a dessensibilização toda e existe a fortificação de uma crença positiva, que geralmente é o oposto daquilo que a pessoa acreditava. Ela se acha incapaz, ela se acha totalmente frágil, né? E depois que você reprocessa, essa crença negativa ela chega a zero, ela cai muito, cai totalmente, né? E a crença positiva, a cognição positiva passa a ter valor. E a pessoa começa a reforçar essa positiva. Depois a gente faz a projeção para que ela... É uma espécie de programação para que ela no futuro possa usar esse aprendizado. Então isso é muito importante, porque todo o processamento gera aprendizado. Você não apaga a memória alguma. Tudo aquilo que você viveu está lá. Só que ao invés de ele estar no presente, atuando o tempo todo, porque dentro do cérebro não existe tempo, para ele está aí acontecendo, é agora. Né? Tenho a lembrança de 20 anos atrás daquele acidente, é agora, porque eu estou sofrendo as consequências dele. Eu estou sentindo todos os sintomas. Ao passo que o almoço que você teve a semana passada para você é passado. Você não lembra mais. Você passou por aquilo e não teve nenhum conteúdo ligado. Não te mexeu, né? Não mexeu de nada, de jeito nenhum. Então o que o MDR faz? Ele vai colocar essa lembrança que é agora
no lugar dela lá no passado. Então, esses estímulos todos que vão ser feitos para que esse quadro todo sintomático, ele perca toda essa carga emocional que tem. E a partir daí a pessoa se tranquilize. Tá? Quando você fala em brain spotting, por exemplo, eu não estou trabalhando com hemisférios externos aqui, eu estou trabalhando com a camada profunda. Então é um processamento top-side down. Né? Eu trabalho aqui com estímulo visual, auditivo e tátil, mas o meu objetivo é chegar no cérebro profundo, lá no mesencéfalo, que é a parte do tronco onde tem as camadas auditiva, visual e tátil. Então, quando eu faço com que isso fique engajado, que é o que o estímulo faz, o cérebro começa a reprocessar, ele tem autonomia para poder lidar com aqueles fatos que vêm à memória. E a pessoa começa, a partir de uma sensação corporal, a partir de uma emoção, ela vai começar a relembrar outras cenas e associar conteúdos que têm a ver com a mesma coisa. E aí aquilo vai descarregando, no final da sessão ela está livre daquilo. Então eu dei uma noção como é que funciona o MDR, quais são os princípios do brain spotting, né? E a gente podia falar também um pouquinho da experiência somática, que é chamado, na verdade o nome é Somatic Experience, segundo Peter Levine, não deveria ser traduzida, né? Mas o brasileiro gosta de traduzir tudo, então virou experiência somática. A experiência somática vem de uma auto-observação também. Aí não existe o silêncio que existe dentro do MDR e do brain spotting. Porque numa sessão de brain spotting, por exemplo, eu dou as explicações iniciais para a pessoa, e depois a gente entra no sistema límbico, através dos estímulos, através da correlação que existe, né, da presença terapêutica, e eu passo a corregular a pessoa com o meu hemisfério direito. Eu estou regulando, como se fosse uma mãe lidando com o bebezinho que ela está amamentando. Ela também está fazendo a corregulação aqui. Então o trabalho do brain spotting é um trabalho onde o terapeuta ele segue o paciente sem expectativa, né? Não existe nenhum tipo de determinação, vou fazer isso, fazer aquilo. Não existe uma escolha. Né? Tudo que está ali dentro está sendo usado. Nós colocamos uma moldura no quadro e... Mas você segue o paciente, primeiro você orienta ele a... Primeiro eu oriento a ele o que vai acontecer, como é que ele vai usar a capacidade dele. Principalmente de não dirigir o pensamento, de não tentar fazer alguma coisa, mas simplesmente aceitar o que vem e observar. Então, uma outra definição para o brain spotting é mindfulness focado, ou seja, uma meditação profunda focalizada no corpo. Você vai observar o teu próprio corpo e ele vai fazer o que tem que fazer. Que é o corpo que vai trabalhar, não é a nossa mente tagarela, né, controladora. Quando você tenta fazer isso, você não consegue fazer o processo. Eu estava contando daquela senhora que eu atendi ontem, que é uma pessoa de ciência, ela conhece, eu falava para ela, ela entendia muito perfeitamente o que eu estava falando, quando dava explicações técnicas para ela. E eu realmente aprofundei porque eu sabia que ela ia entender. E ela, no processo, eu tentei fazer o brain spotting com ela, ela estava olhando o ponto, estava ouvindo, de início ela estava com dificuldade de ouvir. Só depois que ela se acalmou um pouco, que daí a audição dela abriu um pouco mais, ela percebeu melhor a música. E aí depois eu vi que eu tinha que conversar com ela um pouco, eu ia ter que dar instruções para ela no meio do caminho. Né? Então eu fiz um pouco de experiência somática misturada com o brain spotting. Isso é comum a gente fazer. A gente acaba usando ferramentas diferentes no mesmo atendimento, porque acaba sendo mais produtivo para o paciente. Tem pacientes que precisam ter a relação direta com o terapeuta e ele não consegue olhar para si próprio sozinho. Se ele ficar lá parado, ele vai começar a tentar achar uma saída. Pessoas muito hiperativas. Isso é consequência da crença de que o mundo exterior é mais importante que o interior. Quando na realidade não existe o mundo exterior. E que tem uma urgência em tudo, né? Nós estamos conversando hoje sobre a questão da atenção da pessoa, que as mídias sociais hoje, a pessoa se não ficou 3 segundos ali, ela já vai passando para o outro. Então você tenta capturar a atenção dela por 3 segundos e dali estender um pouquinho mais. Né? Se não conseguir, perdeu. Aí ela vai para o outro. E é assim que está muito líquida a atenção das pessoas. Elas perderam conexão com a própria natureza e o próprio corpo. Isso também, em terapia se explica assim, não existe um mundo exterior. Existe a projeção do mundo interior no exterior. Ou seja, eu não posso ter problemas com você, sou eu que estou criando isso. Isso é uma forma de ver a realidade muito difícil para as pessoas.
né? Tem uma coisa interessante, né? Nós, a partir do momento que nós nos tornamos civilizados, né? No sistema de viver em cidades, viver em comunidades, pelo conforto que nós experimentamos, tecnologia e tudo mais, nós perdemos a conexão com o nosso mesmo, com a nossa natureza. Se você for pegar um índio lá do centro do país, lá, que está numa reserva, está vivendo junto com a natureza, um aborígene da Austrália, né? Qualquer pessoa primitiva que está sem esse contato tecnológico, não dá nem para falar muito, né? Porque os índios hoje têm celular, têm internet, tem tudo. Mas esses que estão mais ligados à natureza, ele consegue perceber pelo cheiro os sinais. Se tem um animal próximo, né? Se o tempo está mudando, ele tem todas as conexões, porque ele está imerso no ambiente. Então ele tem a autopercepção, né, do corpo, de todos os sentidos, muito ativa. E a gente aqui passa a usar roupa, a gente passa a usar fone, passa a usar não sei o quê, né, automóvel. Você nem olha para fora mais para ver como é que o tempo está, você vai olhar para a previsão meteorológica do celular. Sim. Né? Então veja o quanto nós não avançamos. Avançamos um lado tecnologicamente, mas nos perdemos na parte fisiológica, de saúde também. E a saúde mental passa por aí, ele acaba tendo um declínio em função dessa variante que nós pegamos. Uhum. E que outras técnicas você fornece, utiliza com seus clientes? Você falou de MDR, Brain Spotting. Eu comecei a formação com a MDR, passei para o Brain Spotting, depois eu fiz a experiência somática, que são 3 anos de formação. É um trabalho bem complexo para lidar com o trauma e conhecer todas as possibilidades do trauma. Depois eu fiz também um módulo com o Dr. Raja Selvan, que é um indiano, que também é treinador de SE, e ele desenvolveu uma outra técnica chamada Integral Somatic Psychology, né, ou psicologia somática integral. Então também lida com o corpo, segundo ele pode ser usado em qualquer abordagem terapêutica, porque simplesmente você vai utilizar a autoobservação junto e às vezes conectando partes do corpo. Eu posso colocar a mão, por exemplo, aqui, colocar a mão na perna, eu estou conectando duas partes. E isso ajuda o corpo a lidar com aquela situação que você está tratando. Então essas 4 praticamente. Existe mais, existe a Body Dynamic Analysis, que eu conheci através do Raja, né, quando ele deu o curso, mas não cheguei a fazer, que lida com a parte muscular. Então eu estudo dos músculos e toda a reação que o músculo tem de contração, de relaxamento, a partir de situações emocionais. Um pouco a microfisioterapia também trabalha com isso, né? De uma outra forma, sim. Só que a Body Dynamic é terapêutica mesmo, né? Ela vai lidar com todo o contexto emocional. E a microfisioterapia é um tipo de fisioterapia, né? Um pouquinho diferente, porque vai lidar com camadas do corpo. Eu não sei dizer exatamente, eu não lido com isso, não é a minha área, né? Eu já experimentei, já fiz algumas sessões, mas não acho que a relação é diferente. Então, estamos falando de técnicas recentes que estão sendo incorporadas dentro da psicoterapia. Isso aqui nós estamos falando de 50 anos para cá. É muito recente. Né? Se pegar uma psicanálise, ela tem mais de 100 anos. Sim. Pois é, mas aí está, né? Se vamos a tentar medir o efeito de uma técnica psicanalítica em uma pessoa, vamos demorar anos, não vamos poder construir uma tabela, mas nas somáticas, hoje a ciência te dá a resposta 10 minutos depois, né? Eu tinha um professor na faculdade, não vou nominá-lo porque não precisa, né? Mas ele era um professor de psicanálise e ele falava sobre desenvolvimento infantil. E era uma pessoa muito ativa, muito agitada. Ele tinha uma técnica chamada paredão, que ele fazia as pessoas lá na frente para explicar as coisas, fazia uma palestra na aula. Todo mundo tinha medo dele. E aí ele falava que ele fez psicanálise durante 20 anos, 3 vezes por semana. E aí o pessoal pensando, imagina se ele não tivesse feito, né? Como é que estaria hoje? Então são abordagens que são muito lentas para dar resultado. Funcionam? Sim, a longo prazo. Mas é um resultado parcial e não vai ser tão profundo quanto as técnicas somáticas. Né? Quando você trabalha com uma abordagem que se lida com a fisiologia, você não está indo no efeito, você está indo na causa. Reverteu a causa, o efeito desaparece. Então vamos aplicar isso que você está falando aí, fisiologia. Eu desejo me comportar desta forma.
mas aí em um certo momento eu vejo que eu não tenho domínio sobre a situação, né? Que não sou eu quem está no comando. Aí eu já acho que eu sou incompetente, que eu sou incapaz, me sinto culpado, e aí já desisto. E aí vem a problemática, né? Entender de que se estamos sentindo medo, estresse, qualquer situação que possa ser uma ameaça, né, o próprio corpo vai tentar assumir o comando e não vai nos permitir chegar até onde? Até aquilo que estamos desejando. Sim. E aqui você está Aquele núcleo da cebola ele não vai deixar mexer porque é ali que está a dor. Aí que está a dor. Eu costumo dizer que atrás da muralha do medo está sempre aquilo que você quer. Então, eu, por exemplo, eu queria voltar a dirigir acertadamente dentro do carro, quer dizer, ter a visão periférica bem, e não era só dentro do carro, em vários aspectos me acontecia, até cognitivamente, né? Então, na realidade, havia um medo que estava localizado de alguma forma que não me permitia chegar aonde eu queria. Então, as pessoas assumem de que isto me atrapalha, isto me causa medo, eu não quero ir até aí. E acaba desistindo. Você não quer reviver aquele processo que Não te quer causou dor. reviver o medo. Esse é o princípio do trauma. Você não querer reviver. Então o corpo se defende de todas as formas para evitar passar novamente pela situação. Exatamente. Só Então que aproveita aquilo, para falar do trauma aí. só que aquilo é tão simples de resolver. O pessoal não tem ideia. Ela faz um monstro gigantesco para se proteger, mas na verdade lidar com o trauma é uma coisa extremamente simples. Por quê? Porque você agora não está mais na idade que você sofreu o trauma. Se ele foi na primeira infância, por exemplo, agora você é um adulto. E você fornece todo o recurso que aquela criança precisa. Porque a criança está dentro de você ainda. Mas a hora que você faz o reprocessamento, você consegue entender muita coisa ali e cognitivamente. Mas também libera do sistema nervoso toda aquela sobrecarga que houve, toda aquela energia que foi represada durante tanto tempo. E aí o trauma se dissolve. Então vamos lá. Eu penso e digo, eu sou capaz, sou competente e não consigo. Aí o corpo que está me comandando. E na realidade estou vivendo no Ou passado. atualmente, porque você criou uma crença limitante. Também. Mas eu não estou conseguindo. Quer dizer, eu estou vivendo onde? Eu quero viver no presente, quero ser feliz, estou vivendo no passado. E a repetição infinita que sentimos. Então, quando analiso as dificuldades que eu tenho, eu digo, mas eu tenho isso desde que sou criança. Estou repetindo uma história que não me agrada, que não me permite evoluir. Por isso é que atrás do medo, do estresse, sempre tem aquilo que eu desejo. Então, eu preciso enfrentar, né? E a tua técnica é bem simples. Você está dizendo, é só reviver um pouco isso, sentir, e as técnicas somáticas te permitem desligar esse sistema. Você vai pegar o que ficou de resíduo de memória, ou seja, a sensação corporal, porque é isso que vai trazer a emoção depois. Né? Você vai sentir no corpo. Você lembra uma coisa, como ela falou para mim ontem, eu começo a lembrar daquilo, me dá raiva. Onde é que você sente a raiva? Eu sinto aqui. Né? Lógico, a manifestação é na mandíbula, ela quer morder, quer pegar a pessoa e estrangular. E a gente foi trabalhando com aquilo, foi dando outras percepções para ela durante a sessão, e depois de 1h30, que foi o tempo que nós duramos, ela saiu bem melhor, solta. Já não tinha mais a dor no pescoço, não tinha uma série de tensões que ela carregava com ela. Por isso que as técnicas psicoterápicas hoje que são fundamentais são as somáticas. Né? Não é são só pensar. Eficazes. São as mais eficazes, porque elas são rápidas. Né? Elas vão direto na raiz e resolvem. Porque tomar medicamento, você vai contra o efeito. Você vai no sintoma. Eu tenho dor de cabeça, então vou tomar um remedinho para sarar a dor de cabeça. Mas se você começar a prestar atenção na dor de cabeça, provavelmente o teu corpo vai colocar uma analgesia para te livrar da dor de cabeça. Ele tem isso, ele tem esse poder. E é muito mais potente que qualquer medicamento. Só que a gente não sabe a usar isso e acaba não tendo a paciência para esperar o corpo fazer a parte dele. Aí você fica dependente, produzindo efeitos colaterais. Isso. Então, como você resumiria, em que caso de problemas psicológicos as tuas técnicas ajudam as pessoas a sair dessa dificuldade? Você pode resumir isso?
Eu acho que o universo é muito amplo nesse sentido, porque eu penso que é o seguinte, eu vejo as coisas sob a ótica do estresse, né? E todo estresse é uma situação em que o teu sistema não quer viver. A partir do estresse você vai criar uma porção de doenças. Existe a estatística de que 70% das pessoas que vão no hospital não têm um problema físico que levou ela ao hospital. É um problema psicossomático. Começou na cabeça e levou para o corpo. Ela somatizou aquele problema na cabeça. Aí ela passa a ter uma porção de sintomas que vão ter que ser tratados com medicamento, com internação e tudo mais. Mas alguém que quebrou a perna, teve um acidente que realmente precisava ser atendido no hospital, é um caso muito pequeno, no máximo 30%. Então quer dizer que o cortisol é um assassino. Não, o cortisol tem o lado bom dele, como eu falei de manhã. Se você não tiver cortisol, você não acorda, não levanta da cama. Ah, Né? Só que tudo que está desregulado, entendeu? Ele não funciona bem. Nós temos um eixo neuroquímico que chama-se SNS-HPA. SNS é do sistema nervoso simpático. O que ele atua? Hipotálamo, pituitária e adrenal. São 3 glândulas que produzem hormônio. Então, quando esse eixo está trabalhando intensivamente, você está reagindo, você está criando estresse desnecessário. Eu tenho um texto que eu coloquei num blog nosso, lá, num blog do site, que ele fala sobre viver em fogo brando. O que significa isso? Você tem pequenos estresses o tempo todo. Você está dirigindo, alguém te fecha, né? Alguém falou uma coisa que você não gostou, então você vai subindo a tua temperatura, vamos dizer assim. É a mesma coisa você pegar uma panela e colocar no fogo, uma panela de pressão. Ela vai subir a temperatura até que o momento que ela dá pressão, ela vai começar a pitar. Aí você vai para a terapia, você vai lá e faz o quê? Aperta a válvula, sai um pouco da pressão. Dá um alívio. Só que a água está no fogo ainda. Enquanto o fogo não for abaixado, não for desligado, principalmente, que seria você lidar com a raiz do problema, do que está originando aquilo, a água vai voltar a ferver. Pode voltar mais lentamente, mas ela vai voltar a ferver. Então é isso que as pessoas precisam aprender, a poder se regular, né, e entender que ela tem a capacidade de poder de lidar com o estresse de uma forma mais saudável. meu tempo já. Então O tá bom. carro e Então obrigação. vamos nos despedir então, agradecendo muito a tua presença aqui, a tua visita. Eu acho que foi muito interessante a nossa conversa e espero que as pessoas que estão nos assistindo também gostem. Né? Beleza, então te agradeço o momento, muito bom a troca de figurinhas que estamos fazendo, que já fizemos em forma terapêutica, e agora Agora, conversando parte aqui, teórica, e quem sabe temos a ocasião de nos reunir novamente. com certeza. Muito obrigado, até mais.